volto, viu? Só um pouquinho, por favor. Mas não. Mas eu ia fazer uma cruzada em Minas Gerais, Valadares, Vale do Jequitinhonha e Taubim, quando surgiu a pandemia. E esse pastor fazia parte da cidade de Virgem da Lapa, ia ter uma conferência, e eu ia fazer a abertura e encerramento da conferência, e ele fazia parte, o pastor Cláudio. E eu fiquei conhecendo, né? Então, mas aí depois o prefeito acabou da pandemia, então aí nós ficamos só dialogando por Zap. Essa é uma oportunidade. Mas pode deixar que a oportunidade vai ser reaberta em breve, hein? Shalom. Boa noite, meus irmãos. Shalom. Seja bem-vindo, pastor Cláudio Regis. Seja muito bem-vindo. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor. Prazer é todo meu, viu, querido? Uma grande alegria. Jota. Ele é o irmão Gervásio, ele é dono do canal, viu? E aí, Jota, tudo bem, Josué? Esse que é culpado. Olá, Gervásio. Shalom. Já estava falando bem da sua pessoa aí, viu? Opa. Já expliquei para você não dá moleza. Você caça a palavra na hora certa. Isso indica que você é um irmão misericordioso. E a Bíblia exalta os misericordiosos. Amém. O Gervásio? Sim. Só tem duas, viu? De sábado. Ontem veio uma pessoa, hoje veio outra pessoa, só tem duas agora. Aqui é assim, viu? Aqui Deus manda as pessoas, viu? Pastor Moacir, parece que ele até se maquiou. Você não está na Globo, não, meu irmão. Eu falei para ele que ele está como se fosse o presidente dos Estados Unidos. Olha. E aí, meu irmão Oscar? Mas eu sou bonito. Moacir, como é que foi sua semana, pastor Oscar? Hein? Como foi sua semana abençoada? Foi boa. Glória a Deus, foi boa. Bastante correria, deu um pouco de trabalho. Mas Deus no controle, tudo resolve. O pastor Cláudio é convidado do pastor Edson, né? O pastor Edson explicou como que funciona? Eu assisti a live da semana passada também, que ele me passou o link. Ah, sim. Aqui é o seguinte, é uma yeshiva, né? É uma interdenominacional. Então, nós trabalhamos com perguntas. A gente levanta algumas perguntas na Bíblia e todos se propõem a responder de acordo com o seu entendimento, conhecimento, né? E não existe o propósito de um convencer o outro, sabe? A gente pensa que deve se criar um ambiente de respeito ético, né? Onde o Espírito Santo ensina a todos nós, né? Porque por mais que a gente conheça, sempre a gente pode aprender mais, né? E podemos ser usados pelo Espírito Santo como instrumento para ensinar alguma coisa a mais, a agregar conhecimento, né? Então, essa é a estrutura de funcionamento aqui da nossa live. Isso nós evitamos debate, evitamos confrontos, evitamos questões doutrinárias, né? Porque o que nos une é muito maior que o que nos separa. Então, nós entendemos que as perguntas, ela nos une. E as respostas, muitas das vezes, nos separam, né? É claro que tem respostas que são absolutas, como Jesus é Senhor, isso é inquestionável, né? Mas... E aqui nós passamos um tempo aqui estudando, aprofundando na palavra de Deus, e tem sido, assim, uma grande alegria, não é, meu irmão? Não é verdade, meus irmãos? Sim, é bênção. Eu assisti a live da semana passada, pastor, me permite? Sim. O pastor Edson me passou,
e eu não podia perder a oportunidade. Se você gostaria de participar, eu falei assim, olha, eu quero muito aprender, eu quero aprender bastante. A gente está no ministério aqui no Vale do Jequitinhonha, é um desafio, né? Muito embora eu goste de ressalvar que, apesar da fama não boa da região do Vale do Jequitinhonha, ser um lugar de dificuldades e tudo, eu moro aqui, já morei, pastorei 5 anos, voltei para Belo Horizonte, voltei agora há 2 anos de novo, já estou há 2 anos de novo no Vale do Jequitinhonha, e eu vou falar que aqui é uma oportunidade tremenda de você começar a entender, de fato, quem você é, a sua identidade no Senhor. Algo que transcenda rituais religiosos, algo que transcende aquela coisa que ingessa a gente de razões religiosas. Aqui você entende que Deus é Deus de fato, e não é porque o lugar é terrível, péssimo, não. Pelo contrário, aqui o que falta muitas vezes mesmo é a igreja se manifestar para que as pessoas saibam que Cristo é o Senhor. E aí depende da postura de cada um de nós também no dia a dia. Poxa, que maravilha. Então, isso que é enriquecedor, né? Cada um está em uma localização, com seu ministério, suas experiências, né? E aqui nós passamos um tempo junto aqui, trocando umas ideias aqui. E isso, maravilha. Eu acredito para a gente ganhar mais tempo, a gente poderia só deixar o Ademir que está entrando aí e a gente já começar, né? Ademir, paz. Paz, meu querido. Shalom, meu querido. Shalom a todos. Shalom, Deus abençoe. Deus abençoe. Satisfação enorme estar com vocês. Poxa vida, alegria mútua. Vamos então já começar pedindo para o pastor Cláudio Regis orar por nós aí, por esse tempo que nós vamos passar juntos aqui. Amém. Glória a Deus. Senhor Deus, nós te damos graças, Senhor, por essa oportunidade que temos de estarmos juntos, os teus filhos, servos, ainda que tenhamos oportunidades distintas, de placas, de doutrinas. Deus, desde que o Senhor seja o nosso ponto de convergência, desde que a tua palavra seja consistente, isso é que interessa. Glória a Deus. Ó Deus, nos dê sabedoria no ouvir aqui esta noite, para que nós sejamos realmente uma referência de edificação para o outro, o respeito, a graça, a amizade, o amor. Ó Deus, em nome de Jesus, conduze-nos, nós precisamos do Senhor. Ó Deus amado, e que mesmo nessa proposta de discutir um tema, Deus, ao final, se sinta honrado em ser o nosso Deus. Se sinta feliz em ser o nosso Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Ô, Moacir. Oi. Bom aí? Bom te ver, rapaz. Jota, cadê o Jota? Estamos aqui. Estou mal iluminado hoje. Tá mesmo a luz aí. Olha a luz em cima dele. Grande Jota, a luz. Eu vou tentar em alguns minutos só fazer um resumão do que nós conversamos na reunião passada, né? E se eu esquecer alguma coisa ou alguém puder me ajudar de lembrar, seria ótimo, tá? Nós estamos falando sobre o amor, né? Deixa eu desligar aqui. Agora eu não posso aqui. O amor é o tema mais vasto da nossa vida, né? Tudo começa por amor. Mas, resumindo, o que eu captei de importante? Nós falamos aqui que a nossa vida tem 2 grandes motivações, né? Uma é o amor e a outra é o medo, né? Porque quando nós nascemos, nós saímos daquele ambiente confortável no seio da nossa mãe, no ventre da nossa mãe, e começamos a viver uma inusitada aventura, né? Pela graça de Deus. E a primeira coisa que a gente sente é medo, por causa da insegurança. Você passa a sentir frio, sede, fome. E nós passamos
a partir daí, nós passamos o resto da nossa vida buscando segurança, buscando paz, amor e tudo aquilo que nos dá conforto. Infelizmente, nós chegamos a Jesus, ele é o único que pode dar tudo isso que nós precisamos, né? Encher o nosso coração de paz, encher o nosso coração de amor, o verdadeiro amor espanta todo medo. E eu acredito assim que um dos propósitos da nossa vida, eu estava analisando conforme nós conversamos na aula passada, né? É transformar esses nossos medos em amor, né? Porque quanto mais você ama, mais destemido você é. Você sabe que a morte já foi vencida por Jesus, né? E ele te deu a promessa que aquele que nele crê, mesmo que morra, viverá. Então, nós não temos que temer mais nada, né? A Bíblia diz que Deus é amor. Então, é o tema principal, né, de que permeia toda a Bíblia. É até um absurdo, porque a gente falar que vamos estudar ou conversar sobre amor é algo muito amplo, muito desafiador, né? E mais do que a gente talvez estar falando de uma forma teórica, é praticar, né? Praticar esse amor. Eu queria começar fazendo uma pergunta. Desde a reunião passada até hoje, alguém pode relatar assim, um ato que ressaltou, que foi um ato de amor que você praticou, dentre tantos outros? De uma forma prática, assim, algo que aconteceu, que você pôde praticar realmente o amor? Irmão Mariano, Sim. dá um testemunho aqui, ó, rapidinho. Eu fiquei num quarto sozinho por 4 dias. No 5º dia, veio um católico. E a filha dele que levou ele falou assim para mim: olha, o meu pai está aí e eu sei, estou vendo que ele é mais velho que você, que ele tinha quase 70 anos. Eu tenho quase 50. Você cuida dele também para nós? E eu, no estado que eu estava, eu não estava 100% recuperado. Eu me coloquei sentado e falei assim: pode deixar, que além de eu cuidar dele, Deus está cuidando de nós. Isso aí ele levantou, ele quase chorou. Aí na hora que eu saí de lá, eu fiz uma oração para ele e disse que o mesmo Deus que arrancou eu de lá vai arrancar ele também. E eu saí de lá transformado, e ele quase chorou quando eu falei isso aí para ele. E assim, eu me senti gratificante. E independente de qualquer coisa, nós não somos nada. Quando nós caímos num hospital, nós viramos uma criança, né? Eu nunca fiquei doente. A primeira vez que eu fiquei doente, primeira vez que eu fiquei internado, faz 28 anos que eu sou cliente da Unimed, eu nunca usei para esse fim. E foi uma experiência de vida. Né? Outro aí, estou te aguardando. E eu me senti assim, ó, eu também chorei. Eu chorei porque eu me senti assim, completo no amor. De poder chegar para aquela alma e falar assim, ó, o mesmo Deus que tirou eu daqui, vai tirar você daí também. Então, é uma questão assim, de você olhar para o próximo, independente de qualquer coisa, e dizer que Deus existe e que Deus está no controle de todas as coisas. Eu fiquei muito feliz com isso, com esse ato de amor que eu fiz. E eu prometi para a filha dele que eu ia cuidar dele, e nós fizemos amizade. Os 4 dias que eu fiquei ali, 2 dias eu fiquei com ele ali, conversei com ele, fiz amizade com ele. Toda hora eu conversava com ele e na hora de ir embora nós fizemos uma oração ali. Isso para mim foi gratificante, foi um ato de amor. Maravilha. Sair dali transformado. Glória a Deus. Mais alguém aí? Jota? Não, eu só estou validando aí de acordo com o Ademir. Aproveita a citação do meu nome para cumprimentar nosso irmão Ademir Adame pela vitória e recebemos ele com muita alegria aqui no grupo. Deus abençoe. Glória a Deus.
Uma vez eu estava no litoral e eu vi alguém distribuindo panfletos, mas eu percebi uma diferença. Eu passei, ele me deu um panfleto e ele falou: Jesus te ama. Mas muita vez, além da palavra, porque é tão comum a gente, né, as pessoas falar isso para a gente, entregar. Eu senti algo, eu falei, pô, alguma coisa diferente aconteceu. Aí eu parei e fiquei observando aquele irmão, ele distribuindo panfleto ali em São Vicente, no litoral. E eu via coisas que normalmente não acontecem, né? Manifestação de raiva e manifestação de amor. Tinha pessoas que embolavam o panfleto e jogava. Ele ia lá, catava aquele panfleto, passava assim na coxa, dobrava e colocava no bolso de novo. Falei, pô, isso não é normal. Aí eu me acheguei a ele e perguntei para ele, irmão, como é que é esse negócio aí? Parece que você faz as coisas de uma forma diferente. Aí ele falou uma palavra para mim que eu jamais esqueci. Ele falou o seguinte, meu irmão, quando você vai aí, campanha de evangelismo e tal, você entrega um panfleto para uma pessoa, você fala para ela, Jesus te ama. Mas se você não amar antes, você está sendo um mentiroso. Porque todo mundo sabe que Jesus ama. Agora, Deus quer ver se você ama. A forma que você faz. Não é o fazer a vontade de Deus, mas a forma que você faz é que faz a diferença. E aí ele falou, olha, quer ver uma coisa? E daí eu fiquei observando e eu vi que fazia toda a diferença. A partir daí, eu fui imbuído assim, de uma responsabilidade muito grande de chegar para alguém e falar assim, Jesus te ama. Porque muitas das vezes a gente não ama aquela pessoa que nós estamos falando. Nós falamos da boca para fora. Né? Então, foi uma experiência inusitada que eu queria relatar aqui. Mas eu queria ouvir o pastor Edson, um ato de amor. Bom, o pastor Edson nem precisa falar que eu acompanhei ele fazendo Gervásio, uma atitude de amor, né? Eu agora lembrei. Depois eu querer a palavra, Gervásio, porque eu lembrei agora de um negócio aqui que você fica apertando a gente, não lembra na hora. Agora eu lembrei, depois do Edson eu falo. Eu não estou apertando ninguém, não, meu irmão. Fica à vontade. Pode falar agora. Assim, não adianta escorregar, não. Você quer falar? Não, pode posso falar. Josué, você quer falar antes? Pode falar. Não, você não falou que é o mais velho? É você. Eu tenho dois. Eu preciso contar rapidinho. Você falou sobre o folheto. Me voltou no ano de 1971, quando eu sofri um acidente de carro. Eu estava afastado da igreja por causa do pastor, tinha brigado, que não quis professar minha fé, tudo. E eu estava no mundo. E eu sofri um acidente de carro. E eu estava no hospital, fiquei 40 dias na UTI, 13 dias desenganado. E 19 meses e 9 dias hospitalizado. Quebrei a perna, quebrei o braço, a cabeça, olho. E aconteceu o seguinte. Naquele momento, chegou um senhor da mão mirrada e entrou dentro do hospital e me deu um folheto. Falou assim, a hora que você tiver um tempo para ler, você leia esse folheto. Só isso. Eu tinha todo o tempo do mundo para ler. Na hora que ele virou as costas, eu abri, era aquelas asas resplandecentes, as 4 leis espirituais, e a hora que eu abri, na capa, na anticapa, estava escrito assim, Jesus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Eu comecei a chorar. Chorar, e eu falei assim, a hora que eu sair daqui, eu vou para a igreja desse homem. E aí eu descobri que era da Presbiteriana Independente, e eu fiquei 33 anos lá. Esse é o primeiro ato de amor que uma pessoa fez comigo, que eu passei, que eu vivenciei. O segundo ato de amor foi quando nós estávamos internados, né? Eu e você, né, Ademir? Com nós certeza. Estávamos internados e eu passei 2 semanas, nas piores semanas que eu não desejo para ninguém. E eu estava no 7º dia da 2ª semana.
E depois eu iria para a terceira semana, é quando a gente vai para o hospital e é entubado. E eu entreguei meu espírito. E eu falei para Deus, eu não dei meu testemunho ainda, vou dar ainda, mas eu queria só ventilar uma situação. E falei para Deus, Deus, cuida da minha esposa, cuida dos meus filhos, da minha família. Eu estou entregando meu espírito, o Senhor perdoa minhas fraquezas, minhas falhas, meus pecados, tudo que eu fiz de errado. Coloquei tudo diante do Senhor e falei, eu não vou aguentar, não tenho condições mais. Eu já não comia, não bebia, emagrecendo, febre, e o posto de saúde me dava um remédio com açúcar e não me tratava. E eu lembro que eu fiz uma oração. Eu falei assim, Deus, eu estou entregando meu espírito agora para o Senhor. Mas na tua palavra diz que os velhos ainda darão frutos. Amém. Se o Senhor quiser que eu dê fruto, me tira dessa. Amém. Em nome de Jesus, amém. Era o 7º dia, sexta-feira. Aí conseguimos marcar na segunda-feira às 8h30 para fazer o teste do Covid, da garganta, do cotonete e do nariz. E aí eu passei o fim de semana ruim. No domingo, eu fui no Mário Gatti, eu tirei, meu genro me levou, tirei uma radiografia do pulmão e não deu nada. Estava limpo, não tinha nada no pulmão. E meu genro me carregou para lá, minha esposa desesperada, trouxe para casa. E quando foi na segunda-feira, eu já não aguentava mais. Eu fiz oração na sexta. Segunda-feira eu não aguentava mais. Minha esposa viu que eu estava mal, era 2h da tarde, ligou para minha filha caçula, falou com ela. Ela ligou para o meu filho mais velho, falou com ele. Eu sei que eles fizeram uma reviravolta, conseguiram uma médica particular que atendesse por telefone. E na hora que ela foi atender, ela falou assim, eu não posso sair porque eu estou em quarentena com Covid. Eu tratei do meu pai, que tem uma clínica, 10 dias, que meu pai tinha diabetes, teve Covid, ele é dono da clínica, é médico, e ele sarou. Eu tratei da minha irmã, que é médica, ela sarou. Eu tratei do meu cunhado, que é médico, ele sarou. E agora eu estou nessa situação. Então, eu passando por isto, peça para o seu pai, paga para ele uma tomografia particular. E meu filho pagou essa tomografia. E não pega o resultado daí uma semana. Eu tinha feito no dia anterior, segunda-feira, que pegava daí uma semana o resultado também. E eu peguei as fotos, e ele falou assim, passa para mim uma fotografia dessa foto. E passaram para a médica. A médica olhou e viu que o pulmão estava branco, todo branco. E ela falou assim, olha, não vamos esperar uma semana que seu pai vai morrer. Então, Pastor, você tem mais 2 minutos para concluir. Sim, 1 minuto. E o que aconteceu? Aconteceu que ele chegou e falou assim, vou dar os mesmos remédios que eu dei para meu pai, para minha irmã, meu cunhado, e eu estou tomando. E me deu. E eu tomei. 2 dias depois eu estava em pé. Já comendo, bebendo, tudo. E Deus falou para mim uma coisa. Ele apresentou para mim um pedido de oração por uma pessoa, certo? Que alguém chegou para mim e eu orei para essa pessoa. Ruim. E aí, depois de orar, nós descobrimos que esta pessoa estava com Covid, a esposa estava com Covid e tinha um casal de filhos, então nós ficamos numa situação difícil. Pastor, mais 30 segundos. O que ele falou, sabe o que nós fizemos? Eu dei os remédios que eu tinha, Maravilha. E pedi. Beleza. O pastor Cláudio Regis, deixa eu fazer uma pergunta para o irmão. O irmão está inteirado da nossa reunião passada, né? Porque assistiu. Nós entendemos que o amor que fala na palavra, principalmente o amor a Deus, é mais do que um sentimento. Não é só um sentimento, né? É um mandamento. O irmão pode explicar isso para a gente? Ô, pastor, eu assisti a live e eu me senti participando dela na hora assim. Claro. O aprendizado e tudo. Ô, pastor, para mim é o seguinte, a gente, como os senhores já colocaram na reunião passada, eu penso que o amor não é apenas um sentimento, né? Ele é ornado por sentimento também, mas
o amor ele é mais facilmente interpretado quando você se posiciona no lugar da outra pessoa. No sofrimento, quando você pode ser solidário e quando você pode, em função dessa posição no lugar do outro, reagir. Então, o amor é um serviço, é uma atitude, é uma escolha. Porque, às vezes, você tem um sentimento por causa da proximidade familiar, uma amizade, etc. e tal, mas nem sempre isso é uma realidade. Às vezes, você se depara com alguém. Por exemplo, eu tive o privilégio de servir no Corpo de Bombeiros. E fui sargento do Corpo de Bombeiros. E nesse período que eu servi lá, se tornou natural. O serviço do bombeiro é um serviço que você serve colocando em risco a própria vida sem conhecer as outras pessoas. Né? E se você não tem essa realidade de disposição dentro do seu coração, você sai do bombeiro. Não foi o motivo que eu saí, não. Então, para mim, amar a Deus só é possível na oportunidade em que ele se apresenta a nós, quando nós passamos a conhecê-lo, passamos a entender o coração de Deus, entre aspas, à medida que ele se revela, e por causa disso, a gente se propõe a ser usado, a agir como o próprio Cristo agiu, servindo, buscando ajudar. Obrigado, meu irmão. Ô, Jota, eu já passo a palavra para ti, tá? Em benefício do nosso assunto, eu vou abrir mão, porque é coisa particular. Então, Tá. eu abro mão aí em benefício da participação dos demais aí. Boa noite, irmãos. Moacir, vou te passar a palavra já. Boa noite, irmãos. Me dá um tempinho aí. Boa noite. Eu estou tentando ajudar o Wilson aqui, que ele está querendo entrar aqui e não está conseguindo. Mas lembrando que o pastor Cláudio Regis falou, eu tenho 5 filhos, né? 4 homens e uma menina. E eles foram escoteiro. E eu lembro uma vez que o chefe dos escoteiros falou para um deles, né? Falou, olha, você tem que... Se você tiver numa situação e puder salvar o seu amigo, você morre e salva seu amigo. E ele, criança, mas ele não entende. Ele falou, não, isso aí eu não vou prometer fazer isso de forma nenhuma, né? Eu dou a minha vida e salvo a pessoa, né? E daí, agora, depois de longos anos aqui, falando com um dos meus filhos, ele falou uma coisa para mim muito interessante. Ele falou, pai, é o seguinte, dar a vida por alguém, isso aí acontece todo dia. Policiais, bombeiro, né? Ele se coloca, ele morre para salvar alguém. E naquela época que ele me falou, tinha acontecido de um morador de rua se colocar numa posição que ele levou um tiro, né? E salvou uma pessoa que era que estava uma médica formando. Os irmãos devem lembrar, né? Aí ele concluiu e falou assim, o que eu entendo na palavra de Deus é o seguinte, não é você dar a sua vida, mas é você dar vida às pessoas. E, às vezes, com uma palavra ungida, você dá vida a uma pessoa. É mais importante, muitas das vezes, do que você dar a sua vida. Eu achei isso bastante interessante. Moacir, fala sobre isso. Fica à vontade de falar sobre o amor aí. Hoje eu gostaria só de ouvir, mas deixa eu falar um pouquinho. Né? Eu quero falar de uma experiência que eu andei passando esse ano aqui. E eu faço minhas caminhadas na Lagoa do Taquaral ali, e eu vou normalmente a pé até lá. Né? Agora eu estou mais velho, estou mais cansado, então eu vou de carro. Mas eu ia a pé até lá. E eu passava num lugar aqui perto de casa que tinha alguns como é que se diz? Esses mendigos. Né? E passando lá, eu olhava aquelas pessoas e aquilo me condoía muito, sabe? E não por causa da situação deles, mas porque eu via que eles não conheciam, né, a palavra de Deus. E eu me propus a ir conversar com eles. E um dia, eu voltando, eu falei, como é que eu vou chegar, né? E eu passei na padaria, comprei alguns pães
comprei lá a mortadela, essas coisas, né? Coloquei no pão, falei assim, isso aqui eu vou chegar. E cheguei lá. Cheguei lá, eles agradeceram, tudo, tinha 4 naquele dia, né? E aí foi a oportunidade de eu conversar com eles a respeito do Evangelho, a respeito de Cristo, né? E, no fim, nos demos as mãos lá, fizemos oração e tudo mais. E eu passei toda semana lá. Comecei a passar toda semana e pregar o Evangelho e tal. Até que um dia, vejam bem, quando a gente demonstra amor por alguém, esse alguém sempre devolve amor para a gente. Sempre. Principalmente se for da parte de Deus. E um dia ele chegou, eu estava assim, ele falou assim, senta aqui no chão. Eu falei, eu não vou sentar porque meu ciático hoje está meio bravo, né? Aí eu fiquei de pé. Ele pegou e levantou também. Um deles, né? Levantou e tal, e aquele dia tinha 3. Aí ele falou, quer saber de uma coisa? Eu quero orar por você hoje. Você sempre ora pela gente. E orou por mim. Orou por mim. Então, eu penso que aquilo ali foi um ato de amor também, uma retribuição àquilo que eu estava fazendo a ele. Entende? Então, e aquilo me marcou muito. E me marcou porque é o seguinte, a gente nunca, quando a gente conversa com uma pessoa dessa, a gente não espera retribuição, porque eles não têm, o que eles vão retribuir? A não ser que seja realmente amor, porque o resto, Amém. Eles podem esperar de uma pessoa nessas Amém. condições. Nada, né? Então, a não ser a retribuição de amor. E eu fiquei muito feliz com isso. Hoje já não está mais aqui, que é o líder, que faleceu também há pouco tempo atrás aí, mas eu creio que ele ouviu bastante a palavra e ele falou que acreditava e tudo mais, e eu creio que deve ter sido abençoado com a graça de Deus, né? Então, Amém. Obrigado. Pode falar, pastor Cláudio. O pastor, dentro desse contexto que o pastor Moacir falou, eu acabo entendendo que amor ele é demonstrado também quando você oportuna às pessoas a sensação de importância. Porque o ato de Deus, Cristo, o amor de Deus prático pela humanidade foi isso. Input mode up. Sim. Oi? Mesmo se porventura você não tenha algum motivo preciso, palpável, para que aquela pessoa tenha significância, mas entender que isso é importante para ela. Eu, nesse meado de pandemia, o meu pessoal de bombeiro, que reformou agora no ano passado, fizeram contato, sabendo que eu moro no Vale do Jequitinhonha, e me ofereceram a oportunidade de contribuir com cestas básicas. Aqui, graças a Deus, houve muito, e ainda há movimentos para ajudar uns aos outros aqui. Dinheiro a gente não tem, não, mas comida também não tem faltado, não. E eu recebi 85 cestas básicas no total. E aí eu pensei, poxa, mas graças a Deus já tem tanta gente atuando, e eu orei a Deus assim, Senhor, como que eu poderia fazer diferença às pessoas com essas 85 cestas básicas, e boas cestas básicas. E Deus me fez pensar em pessoas que, à vista, nós não as identificaríamos como necessitadas. É verdade. De repente, pessoas que você passa a ter uma casa aparentemente bonita, de repente até um carro na casa, mas lá dentro da casa, também reflexo das dificuldades da pandemia, a pessoa está passando situações complexas e ela se sente constrangida em ter que dizer isso para alguém, Exatamente. não ter que explicar. Então, eu pedi a Boa Deus, colocação. me dá uma oportunidade para poder saber de quem, independente da aparência, possa precisar dessa cesta. E Deus foi nos direcionando e foi muito bom porque você pude estar, me posicionar no lugar das pessoas, assim, olha, tem um carro, tem uma casa, saiu com a roupa bonita, mas dentro de casa estava precisando. Muito bem, muito boa colocação. Passou, Oscar. Oscar. Eu tocaria o Jota. Eu tocaria o Jota hoje. Boa noite, Cláudio. Prazer de ver você aqui. Vou passar para o Ademir aqui. Passo para o Ademir, porque hoje eu tocaria o Jota. Ouvindo. Mas nós queremos ouvir o Jota também, enriquecer aqui com a sabedoria que ele tem. O Ademir. Boa noite. Vocês estão me ouvindo?
Silvio. Quem? Alô? Só um minuto. O Silvio saiu? É o Silvio. Estamos sim, Silvio. Me Estou vendo? te ouvindo alto e claro, Silvio. É a segunda vez que eu sou intrometido, que não sou ouvido. Eu acho que vocês estão... Liga o vídeo. Eu estou te Você- ouvindo perfeitamente, Silvio Roberto Penteado. Cadê seu vídeo, Silvio? Cadê seu vídeo? Nós queremos ver seu rosto. Além de ouvir suas palavras, que com certeza vai enriquecer essa reunião. Ô, Ele Ademir, sai. só dá um minuto, Silvio, já voltamos a falar contigo. Ademir, é o seguinte, o segundo mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. Perfeito. Para nós amar o próximo, primeiro nós temos que amar a nós mesmos. Como que você entende isso? Ou quando a pessoa não se ama, ela inverte esse sentimento, ela passa também a odiar o outro. Como que você entende isso? Amar o outro como a si mesmo. Quando a pessoa não ama os seus afazeres, a si mesmo, é impossível que o amor de Deus esteja nela. Porque nós somos uma criação de Deus. Amar o próximo como a nós mesmos é uma colocação de tudo que Deus fez para nós. Quando Deus ele fala ali que em João 13, né, 34, ele fala: eu vos dou um novo mandamento. O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se tiverdes o amor uns aos outros. Então, essa colocação que você colocou, irmão Mariano, é muito importante. Com relação ao amor a nós mesmos. Como que isso funciona? Eu gostaria de saber. Então, para mim funciona assim, ó, o amor a nós mesmos. Se eu não posso amar a pessoa que eu estou vendo aqui, como é que eu vou amar a Deus que eu não estou vendo? Essa é a primeira colocação, que nós temos, é mais espiritual do que material. Porque amar aos outros igual a nós mesmos, se eu não me amar, se eu não fazer as coisas com carinho, com dedicação, se eu não fazer nada para o meu próximo durante a minha jornada, eu não me amo. Eu vivo por viver, eu ando sem destino, eu não creio em Deus, e tudo que acontece é pela ciência material, que nem o mundo, que nem o mundo. O mundo é desse jeito. O mundo é mais pela ciência do que pelo lado espiritual. Está escrito na Bíblia que amaram mais a criatura do que o Criador. Mas eu digo assim, mais pontuando essa questão de amar a si mesmo. Porque eu entendo assim, eu não sei, alguém que quiser aí pode me corrigir, mas eu entendo assim, que a minha relação de amor comigo mesmo é uma relação de fé, entendeu? Porque eu me olho e eu vejo a imperfeição dentro de mim, o pecado. Mas eu creio que amanhã eu vou ser melhor. Então, quando eu olho alguém que está na sarjeta, é uma relação, essa mesma relação de fé que eu estabeleço comigo mesmo, eu estabeleço com relação ao outro. Eu olho aquele outro e falo, olha, eu era igual ou pior que esse. Né? Então, a partir do momento que eu creio em mim, eu creio que o Espírito vai me ajudar a ser melhor no amanhã, eu também estabeleço essa relação com o outro, uma relação de fé. Né? Porque tem pessoas que não são amáveis. A Bíblia diz que é para você amar o próximo. E muitas das vezes o próximo ele é seu adversário, como nós estudamos aqui, sobre o inimigo, os inimigos do homem, que é da própria casa, né? E tal. Então, como você amar? Simples, eu só posso amar crendo que Deus pode mudar ele. Isso é fé. Com certeza. Né? Mariano, porque muitas das vezes a pessoa pensa assim, eu amo a mim mesmo, eu chego lá no espelho e falo, poxa, como eu sou bonito, como eu sou amável. Aí vem o orgulho. Né? Então, é uma relação de humilhação diante de Deus. Ver quem você era, em que ponto você está e onde você pode chegar através das promessas que foram estabelecidas por Deus, né?
Então, eu penso assim, que como foi feito esse resumo dos 613 mandamentos, né, da Torá, em 2, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua força, e ao próximo como a si mesmo. Então, existe, quando você consegue entender esse amar, o que é amar a si mesmo e amar ao próximo, né? É algo muito profundo, muito rico. É coisa que eu fiquei por muitos anos pensando como eu me amava. Porque muitas das vezes eu não sou amável. Né? Às vezes eu erro e eu falo, poxa, eu não me... Pastor, me permita, por gentileza? Sim, pode falar. Desculpa de falar muito, mas só queria fazer essa colocação. Só continuando a sua linha de pensamento, eu particularmente, eu acho difícil desassociar amor pela proposta que eu entendo na Bíblia de serviço, servir ao outro. Acho muito complicado, né? Então, quando a Bíblia diz amar ao próximo como a si mesmo, e o senhor está dizendo da questão de se aceitar, se admirar, de se perdoar nas identificações daquilo que é falho, isso é fundamental. Se a gente aprende a fazer isso conosco, é mais provável que consigamos fazer com alguém que a gente julgue com os mesmos princípios que nós, né? E outra coisa, eu penso que às vezes Deus, na sua imensa sabedoria, ele é um tanto, como é que eu diria, um tanto óbvio nas colocações. Quando você pensa no homem, no projeto original da palavra, nós temos a liberdade de pensar em perfeição. O homem cai depois, mas ele é feito em perfeição. E isso implicava também o servir, porque quando o homem foi criado, ele foi capacitado por Deus, penso eu, para que todo o resto da criação pudesse olhar para a atitude do homem e tivesse certeza, entre aspas, que Deus é real, por causa do comportamento. Né? Então, quando você aprende a valorizar você enquanto o óbvio da proposta original, ou seja, Deus me fez para ser perfeito, Deus me fez para servir. Eu vivo paixão. Alguém me disse uma vez uma coisa interessante. Ele disse, eu posso até não gostar de você, mas pela palavra eu preciso te amar. É diferente. Porque, senão, quem vai precisar do meu amor é aquela pessoa com a qual eu tenho algum dissabor, como eu conseguiria colocar isso em prática? E se essa pessoa, no literal da expressão, é alguém de fato próximo de mim? Como que eu vou conseguir realizar isso se eu ficar fixado na ideia daquilo que me aproxima mais de paixão, que é o que me agrada? Paixão é aquilo que me agrada, né? A paixão exclusiva. Dentro do amor, nós temos a paixão, da oportunidade de servir, né? Então, eu penso que é difícil para mim desassociar a ideia. Amor de serviço. Muito bem. Obrigado, pastor. Você está enriquecendo muito a nossa reunião aqui, nossa conversa. Mariano. Isso, lá em João 14, 21, respalda tudo isso, né? Como que Deus mede o nosso amor? Aquele que tem os meus... A gente não pode falar também, né? Ou seja, Gervásio. Amar de entendimento... Mariano, deixa eu te falar um pouquinho. Deixa eu só concluir aqui. Pode ficar tranquilo, então, eu fico ouvindo, não tem problema. Eu já passo a palavra para ti. Silvio, nós vamos ouvir você assim, Silvio. Já passo a palavra para você. É melhor ouvir do que falar. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Então, para ter os mandamentos, é preciso de você estudar a Bíblia, a palavra de Deus, né? E aí existe uma afirmação, esse é o que me ama. E daí depois vem, aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei, e uma promessa que Deus se manifestará através desse que tem esse amor, né? Então é isso. Você pode falar, Silvio, fica à vontade. Você tem 3 minutos para nos abençoar com o seu entendimento. Bom, essa questão, primeiro, eu queria falar sobre sentimento e mandamento. Ótimo. Eu já comentei a semana passada. Está me ouvindo? Estamos te ouvindo. Não estamos te ouvindo, mas não vendo. Não vendo? Então, deixa eu... Mas estamos ouvindo, sim. É que... Agora estão me ouvindo? Ouvindo. Ótimo. Muito bem. Então, eu queria dizer o seguinte, sobre
sentimento e mandamento. Deus, a consistência de Deus é o amor. E esse amor que gera o poder dele, gera tudo que Deus tem, o amor. A essência de Deus é o amor, a natureza dele. A nossa natureza não é o amor, é um sentimento que nós temos, como natural, sentimento de ódio, de paixão, uma série de sentimentos. Só que quando a gente aceita Jesus como Salvador, primeiro, a gente aceita pela fé, vem pela fé. A gente ouve a palavra de Deus e a fé entra em nosso coração. Entra primeiro a fé. Depois, tudo através do Espírito Santo. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos agrega a fé. Eu tenho fé em Jesus. Eu posso ter fé e posso não ter amor. Entendeu? O homem pode... Pedro ele tinha uma fé, falou para Jesus, nossa, eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus. Aí Jesus falou, não foi o Pai que te revelou, tal. E ele falou, estou pronta, Jesus, dá minha vida pelo Senhor. Aí foi lá, Jesus preso, ele na frente da servente, do guarda, negou Jesus. Aí depois, ele se arrependeu, aí o coração dele entrou, o amor entrou, segundo lugar entrou. Quando ele encontrou com Jesus depois ressuscitado, Jesus perguntou 3 vezes, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, em segundo lugar, o amor é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. O amor de Deus, o amor que perdoa os outros, o amor que... Porque esse amor do Evangelho é diferente, é o amor que você anda a segunda milha. Alguém, uma boa pessoa, um homem natural bom, ele pode andar 1 milha, mas o crente renascido, salvo, ele anda a segunda milha. Alguém pode bater na face de uma pessoa, a pessoa ser manso e ficar quieto, homem natural. Mas o salvo, ele oferece a outra face. Então, nós somos uma pessoa especial. Então, a primeira obra do Espírito é a fé. Quanto mais a gente chega, a gente vai crendo pela palavra. Segundo lugar, o amor. O amor incondicional, não o amor condicional, o amor incondicional. Que eu trato bem as pessoas, mesmo que ela me trate mal. Né? O amor incondicional. Não impõe condições. O amor de Deus é assim. Né? Em terceiro lugar, é a esperança. O Espírito Santo nos traz esperança. O que é essa esperança? O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Qual que é a minha esperança hoje? A esperança minha é a glória de Deus. Eu vivo, porque eu sei que Jesus morreu por meus pecados, me perdoou, que eu vou morar com Jesus, eu sou filho. É esperança, fé, esperança e amor. Amém. Lógico, depois, quando eu falecer, a fé não tem necessidade mais, a esperança não, vai ser uma realidade, e o amor, eu vou estar nadando no amor de Deus, o pleno amor, a gente vai estar na presença de Deus. Então, agora, esse sentimento, eu digo assim, não é o sentimento no sentido emoção, o amor não é uma emoção. Tá certo. Não deve ser uma emoção, porque a emoção é passageira. Entendeu? Alguém aí falou, o amor não é sentimento no sentido de emoção, não é. É um mandamento, não é uma imposição. A gente está com Jesus, com Jesus porque a gente ama Jesus. Quem é da luz, vai para a luz. O irmão, né? Silvio, quando o irmão disse que não é uma imposição, a gente estudou em lives passadas aí, que para haver amor, precisa haver liberdade, né? Sem liberdade não há amor. Com certeza. Como a gente ama nosso pai, nossa mãe, o amor, quando a gente ama, a gente quer chegar perto da pessoa. Quer dizer, a gente não quer desagradar a pessoa. Entendeu? Jota. Então, sim, eu passo a palavra para ti. Eu vou compartilhar com vocês a palavra de Deus, né, que é João, o apóstolo do amor. Então, ele dá uma explicação por que nós também temos capacidade de amar. Por quê?
O amor, como o Silvio falou, faz parte da natureza, é a própria natureza de Deus. Ele é o amor. Então, agora, por que nós conseguimos amar? Parece o óbvio, né? João vem e explica isso, 1 João 4,19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Maravilha. Esse é o ponto que nos constrange. A criatura vai agora amar o Criador, por quê? Porque recebeu o carinho, o afago. De Deus nos constrange. O que precisávamos, e nós agimos em retribuição. Então, aquele que ama é nascido de Deus. João também fala sobre isso. Exatamente isso. É a fé, é o amor, e depois a nossa vida agora é baseada no amor. Quer dizer, o fim é o amor, né? Mas o amor de Deus, o amor. Silvio, só um minuto. Jota, Sim. porque a única lei de Deus é o amor, né? A lei do reino. Imagina se nós vivêssemos nesse mundo onde a gente aplicasse a única lei, o amor. Você não ia sair com o seu carro aí atravessando o semáforo fechado, porque você fala, eu posso machucar alguém. Se todo mundo... É que nós estamos muito longe disso, nós estamos aprendendo isso, né? Mas a lei do reino é a lei do amor. É como o irmão Silvio Roberto disse, né? O que vai sobrar é só isso. Então, nós temos a oportunidade de aprender a praticar, né, esse amor, que é a única lei do reino dos céus. Mas eu quero aproveitar que você abriu a boca aí, Jota, e quero te perguntar uma coisa. É o seguinte, lá em João, quando Pedro pergunta para Jesus, quando Jesus pergunta para Pedro, ele pergunta 3 vezes: Pedro, Simão, tu me amas? Pedro responde: Simão, tu me amas? E a gente percebe que Jesus, sendo Deus, ele tinha uma onisciência, ele sabia o que estava acontecendo no coração das pessoas. A gente vê isso lá com a mulher que ia ser apedrejada, nós vemos com Zaqueu, a gente vê isso em várias oportunidades. Será que ele imaginou que Pedro era surdo, não estava entendendo, ou que ele não tinha capacidade de sondar o coração de Pedro para saber essa resposta? É uma pergunta especial essa, porque Jesus às vezes nos trata no particular. E às vezes Jesus trata conosco no público. Então, o que acontece? Essa conversa de Jesus, ele fez questão de tratar com ele no público. Estava no meio dos 12 lá. Por quê? Porque Jesus queria que aquela resposta de Pedro homologasse, né, autorizasse Pedro a continuar na posição que ele deveria ter. O que estava acontecendo naquele momento lá dessa entrevista de Jesus? Em primeiro lugar, Jesus já tinha ressuscitado, já tinha aparecido algumas vezes para os discípulos. Foi aquele espaço de 40 dias após a ressurreição de Jesus, que Pedro, usando da liderança dele, convidou o pessoal para pescar. E Pedro tinha aquele problema lá atrás, que tinha negado Jesus 3 vezes. Que também... Só um minuto. Você vê que Judas, como Pedro, negaram Jesus. Só que Pedro se arrependeu. Não é verdade? Nesse arrependimento, o amor entrou no coração dele, o amor de Deus.
Lembre daquela passagem quando jogou... Mas só para não perder o foco... Só um minuto, Gervásio, só um minutinho. Quando jogou, o semeador jogou a semente. Ela caiu na pedra no caminho, ela cresceu, teve fé, mas secou. Outra caiu no meio do espinho, ela cresceu, foi sufocada e morreu. Então, o que a gente observa, primeiro vem a fé. Quando você é seguido de arrependimento, constrangimento, entra o amor. Mas eu quero só para não perder o foco da minha pergunta, eu queria saber exatamente o porquê. Está dentro da questão que o irmão perguntou. Jota, eu queria saber o porquê de insistentemente... Eu pensei que era um debate, desculpe. Eu pensei que era um debate entre os irmãos. Não, então é isso. Desculpa, Silvio, deixa eu só te falar aqui. Canal errado, desculpe, Gervásio. Deixa eu te falar uma coisa, que como que funciona, porque isso é importante. Aqui nós somos um grupo interdenominacional, né? Não é debate, nós entendemos que as perguntas, elas nos unem. Sem querer. As respostas nos separam. Então, só desculpe. A intenção é que cada um exponha livremente, respeitosamente seu ponto de vista, sem tentar convencer o outro. Não, eu não sou dona da Bíblia para convencer. Não, eu estou falando dos preceitos da nossa reunião aqui, como que funciona. Eu pensei porque não quero ganhar nada, irmãos. Que isso? Eu acho que você não entendeu. Acho que você não entendeu. Eu estou falando de como funciona a nossa reunião. Porque debates, eu já fiz vários com pastores só da guerra. Então, aqui é o seguinte, nós ouvimos o irmão... Irmão, eu conheço o Jota antes de você. Sabe quanto tempo eu conheço o Jota? 40 anos. Ô, Jota, você não me apresentou, Jota? Sim. Deixa eu só concluir a minha pergunta com o Jota, por favor. Você não me apresentou aí? Por favor. Eu conheço 40 anos com você. É meu irmão mais velho. Estava falando para o Edson, né? O Silvio é o meu irmão mais velho. Ele é um pouco mais velho que eu só. Mas, viu, Silvio, é o seguinte... eu, como moderador aqui, eu tenho que controlar o tempo de cada um. Por exemplo, eu não passei a palavra para o pastor Oscar, porque ele cedeu. Sabe? Então, eu tenho que administrar o tempo aqui de cada um e administrar o caminhar, né, o foco do nosso estudo, para a gente não perder o foco. Me desculpe, porque eu posso parecer assim meio chato, mas eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. E não tenho essa capacidade. Estou aprendendo. Tá? Me desculpe. Então, eu quero voltar à pergunta ao Jota. Por que, insistentemente, 3 vezes Jesus pergunta a Pedro? Você tem um minuto para responder. Indo direto ao ponto, né? Jesus estava fazendo ali um ajuste fino com aquele que ia liderar a igreja. Então, tinha uma pendência entre eles. Pedro, realmente, o Silvio colocou uma coisa que ajuda muito, é que ele comparou com Judas, né? Então, ambos negaram o mestre, traíram o mestre. Só que um bateu na porta certa, que foi o Pedro. Quando Jesus olhou para ele, ele saiu e chorou amargamente. O Evangelho registra. Mas depois que houve a ressurreição, e ele já estava naquele período pós-ressurreição, Pedro tomou uma atitude, no mínimo, duvidosa para quem ia ser o líder da igreja. Ele chamou a turma para pescar. Ficou sem motivação e foi pescar. Ele levou todo mundo para pescar. Aí Jesus se apresentou lá com toda a sabedoria que lhe é peculiar, né? Apresentando lá a refeição, né, que foi o peixe, e aí vai ter, né, pão e peixe. E aí, quando ele vai fazer a entrevista, ele pergunta 3 vezes. Eu penso que ele fazia menção àquelas 3 negações que ele tinha feito.
Eu tenho esse pensamento, embora a Bíblia não me autorize a fazer essa reflexão. Mas eu acho o seguinte, foi uma conversa pública, porque ele negou publicamente e agora ele tinha que falar publicamente que ele realmente amava o Senhor Jesus. É o que todos nós temos que fazer. Muito confessar com a boca. Com a boca que Jesus Cristo é o Senhor e Deus o ressuscitou dos mortos. Senão, não existe salvação. Agora, aproveitando esse ensejo da oportunidade, o amor, ele é algo que modifica a nossa natureza. Quando nós conseguimos amar, nós absorvemos a natureza divina e aí cabe a nós a condição de sermos chamados filho de Deus e revela que houve nascimento. Quem não ama não nasceu de novo e não pertence ao reino de Deus. Em outras palavras, o único requisito para o filho de Deus é amar. Maravilha. Muito bom, Jota. E aqui nós estamos num ambiente bem próprio, né? Porque nós temos aqui vários entendimentos, várias denominações, que muitas das vezes tem problema, né? Mas o que nos une aqui é o amor. Amor a quem? A palavra, né? E respeito aos irmãos. Porque nós entendemos. A Bíblia diz assim, que não há necessidade que ninguém vos ensine, porque o meu Espírito vos ensinará e vos fará lembrar de todas as coisas. Então, Deus pode usar qualquer um de nós aqui para ensinar, né? Mas quando a gente cria um ídolo, entendeu? Que é o mestre do mestre, é o doutor em divindade, muitas das vezes não acontece nada, porque Deus escondeu a sabedoria dos sábios para revelar aos pequeninos. Então, é melhor ser pequenino, é melhor assumir uma posição de humildade, né? E onde tem humildade, tem amor, tem relacionamento, independentemente das diferenças do outro, né? Então, nós temos esse desafio, porque falar do amor é uma coisa tremenda, maravilhosa, todo mundo gosta. Agora, praticar ele começa dentro da tua casa, com seus familiares, né? Ô, Gervásio, eu posso dar uma pimentinha aí? Claro. Uma pimenta. Então, é o seguinte, Sermão do Monte, capítulo 5. Aí você vai ver a pimenta pegar aí agora, hein? Lá dentro da sua casa, tá? Exatamente. É nos nossos círculos íntimos. Ouviste o que fosse dito aos antigos, não matarás. Todo mundo sabe disso. E pouca gente mata, né? Quase todo mundo cumpre esse mandamento. Mas qualquer que matar será réu de juízo. Agora, olha a chave que Deus coloca na gente. Quem ama, olha o que acontece. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, sem encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que chamar o seu irmão de louco, será réu de sinédrio, e qualquer que chamar o seu irmão de raca, será réu do fogo de inferno. Então, tem um peso muito grande no amor, porque quando você se irrita sem motivo, você já entra em julgamento. E aí Jesus falou, olha, se a vossa justiça não exceder e muito a dos fariseus e dos saduceus, de maneira nenhuma entrareis no reino de Deus. Então, envolve bastante responsabilidade essa linguagem de amor. E nós devemos, quando estamos nos aperfeiçoando em amor, porque é o que está acontecendo essa noite. Quando você falou qual é a tua experiência, eu tive várias. Eu não quis falar porque eu não queria tomar muito tempo. Mas eu tenho várias experiências para falar, mas acredito que não é o momento. Vale a pena a gente ficar nessa teoria, porque quando você se irrita sem motivo com alguém, você está com problema. E você não está amando como deveria amar.
e aí estamos na falha, aonde temos que nos socorrer do remédio que se chama pedir o perdão. E quem ama também perdoa. Então, nós ficamos aqui num loop, né? Amor, perdão, pedir perdão, perdoar, amar sem nos irritar com o outro. E aí é o que, como você falou, é o nosso exemplo, o nosso laboratório aqui, qual é agora? É nos entender na nossa diversidade. Pegando esse gancho, eu queria dizer o seguinte: o amor, para que haja o amor, é preciso que haja imperfeição. Né? Porque quando há perfeição, por exemplo, Deus é perfeito, né? Então a Ele toda adoração. Não tem como, a forma de relacionar com o perfeito é através da adoração. E a forma de relacionar com o imperfeito é o amor. O amor só sobrevive na imperfeição, porque ninguém suporta pessoas perfeitas, sabe? E a imperfeição é a oportunidade que você tem de mostrar quem você realmente é, né? Você citou o Sermão do Monte, lá está escrito: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Né? A mansidão é uma conquista, é uma luta interna contra você mesmo, contra a sua índole, porque normalmente os chamados de Deus são pessoas que têm dura serviço, entendeu? Para que haja conversão, a pessoa é chamada, só ele sabe quem ele era, né? E Deus muda essa imperfeição através desse trabalho de relacionamento. Por isso que nós dependemos um do outro para buscar esse aperfeiçoamento. Nós nos conhecemos nos relacionamentos. É como que nós nos relacionamos. Muitas das vezes eu peco em falar alguma coisa aqui para o irmão, mas o Espírito Santo vai me convencer, né? E eu vou procurar não fazer aquilo mais, e se tiver a oportunidade de me perdoar diante do irmão. O amor só sobrevive na imperfeição. Na perfeição, a nossa relação é de adoração. Né? Então, a gente vê que o eterno, o perfeito Deus infinito, né? Ele se fez carne, igual um de nós, se humilhou, se tornou imperfeito, entre aspas, né? Para que gerasse o amor no nosso coração. Né? Porque Deus, a forma que Deus nos amou, não foi uma teoria. Né? Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E com isso eu passo a palavra para o pastor Edson, para a gente já encerrar. Mariana, posso falar uma coisinha antes? Claro, até agora só você falou. É bem curtinho, bem curtinho mesmo assim. O amor é o reconhecimento da presença do Senhor. Não está ouvindo direito? Está ruim? Vou repetir. Não, pelo contrário. O amor é o reconhecimento da presença do nosso Criador em nós, em mim. Quando eu reconheço isso, eu exalo isso, eu expresso nas minhas atitudes, como foi dito pelo irmão Regis. A gente tem que expressar, mas vai expressar o quê? O que o Senhor Deus embutiu nesse invólucro, nessa alma. Então, essa expressão, é o reconhecimento, disso se chama amor. Amém? Maravilha. Amém. Falou pouco, mas falou muito, hein? Irmãos, é o seguinte, nós estamos abertos para a próxima reunião de quem quiser levantar uma pergunta, né? E nós vamos estar aqui falando sobre essa pergunta, porque hoje nós encerramos. Nós poderíamos ficar aqui a vida inteira falando sobre o amor, né, pastor Cláudio? Verdade. Mas nós vamos partir para uma outra pergunta, né, o Jota? Então, eu até tinha feito ao longo do dia uma pergunta difícil, porque, como você falou, na imperfeição é que a gente descobre o amor, porque a personalidade da pessoa e aflora, como o Oscar falou, o amor exala, né?
E aí nós temos hoje o problema das distorções, seja por conta das denominações, seja por conta da própria interpretação da Bíblia, e os comportamentos tolerados. Uhum. E aí eu coloquei ao longo do dia o problema do homossexualismo. Eu pus até uma figurinha lá, porque é como você lidar com esses desiguais. E eu acho que esse assunto, antes de mudar para um outro, a gente vai perder muitos elementos, né? De questão de atualidade. Hoje, isso nós vamos falar no grupo, meu irmão, como fazer isso, né? Mas coloca lá 3 perguntas, 4, qualquer um aqui que quiser colaborar, coloca as suas perguntas lá que nós vamos pensar eleger qual que nós vamos trabalhar primeiro e vamos responder. Uma outra coisa que eu quero falar Mariano, falando muito, Mariano. No meu entendimento, quando a gente criou esse grupo, é o seguinte, que é muito mais do que a gente ficar inchando de conhecimento, né? Todos aqui são o menos que conhece da palavra, que talvez seja eu, tá? E às vezes a gente se reúne porque é muito bom, é maravilhoso falar da palavra de Deus, né? A gente ficaria aqui a noite toda falando. Mas eu creio que a palavra de Deus, ela é algo prático. Então, uma das formas que eu acho que Deus endossa, que está agradando da nossa reunião, é o seguinte: cada um aqui, até a próxima reunião, vai ser provado. Porque aquilo que você fala, você tem que viver. E se Deus está se agradando dessa reunião, você pode ter certeza que vai aparecer situações, como tem aparecido, da gente se posicionar de uma forma totalmente disponível para praticar aquilo que nós conhecemos, que é muito mais importante do que conhecer, né? Então, eu acho que o grande desafio é esse, né? Aquele que mais entende é aquele que mais é cobrado, né? Com a ajuda do Senhor, nós podemos fazer a diferença. Então, é isso. Eu queria ouvir o pastor Edson. Você ficou caladinho aí, meu irmão? Não, tudo bem. Estava aguardando a minha oportunidade. Eu vou abranger todos que falaram aí naqueles 613 mandamentos da Torá, ou os 10 do cristianismo, que Jesus Cristo transformou em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se você ama a Deus, você ama o próximo. Se você ama o próximo, você ama a Deus. Amém. Mas se você não se ama, como você vai amar a Deus e amar o próximo? É uma pergunta que eu deixo no ar. Eu quero encerrando com o testemunho de serviço que Deus dá, conforme o pastor Cláudio falou e conforme o nosso irmão, pastor Oscar, falou. A gente tem que amar a nós mesmos. E aconteceu um fato inédito hoje comigo. Recebi um pedido de algo que uma pessoa estava precisando de um remédio urgente, não tinha condições, a pessoa não tinha condições, eu não tinha condições, eu cheguei a precisar de remédio, eu não tinha condições de comprar, eu me coloquei no lugar dessa pessoa. E eu passei a mão no telefone, liguei para vários amigos meus, dei a conta de uma pessoa e pedi que depositasse. Eu levantei esse dinheiro em meia hora. E a pessoa vai entregar para essa viúva que está precisando dos remédios lá. Estava chorando. Eu não a conheço. Eu não sei quem é. Mas eu me coloquei no lugar dela. Então eu amei uma pessoa que eu não conheço. Eu fiz o serviço, eu pratiquei uma ação a uma pessoa que eu não a conheço. Amém. E eu creio que isso é amor. É isso que eu queria deixar. Maravilha. Vamos partir para nossas considerações finais. Vou começar com o Moacir. São menos de 30 segundos. Você falar o que quiser. E nós vamos terminar com o irmão Silvio Roberto, e ele faz uma oração de encerramento para nós,
Eu quero dizer que todos nós ficamos muito felizes com a presença de vocês, viu, Cláudio? E você, Silvio. Aqui é um grupo meio volátil, né? Às vezes, a semana que vem, aparecem outras caras que são total... Tem uns aqui que é assíduo, né? Mas a gente tem um rodízio aí. Mas é isso. Vocês são muito bem-vindos. Espero que tenham gostado e que possam continuar com a gente. Nós temos que orar muito. Isso. Moacir, pode com as considerações finais aí. Olha, eu quero só colocar uma coisa só. O amor, ele se traduz em ação. Por exemplo, Deus nos amou e ele traduziu isso em ação. Ele nos amou de uma maneira tão espetacular, que ele deu Jesus para nós. Amém. Né? Então, a nossa obrigação, porque ele fez isso, nós o amamos. E nós não podemos fazer nada para ele, mas nós temos que fazer aquilo que é para o próximo, que foi o mandamento que ele deixou. Assim como ele nos amou, nós devemos amar o próximo. Amém. Também a minha consideração é a seguinte, a gente entendeu, trouxe aqui que a palavra para amor em hebraico é ahavá. Ahavá significa entrega, significa doar, significa dar. Assim como Deus deu, né? Nós também somos chamados a dar. O pastor Cláudio Regis. Realmente o assunto é muito vasto. Só para terminar, meu irmão, só para encerrar aqui, a gente já parte para a oração final. Sim. Não, eu falo assim que é muito vasto o assunto, haveria tanta coisa para se falar. Mas o que eu quero dizer, na verdade, é que eu agradeço muito a oportunidade de estar com os irmãos aqui. Obrigado. Pretendo sempre, se possível, me permitido, estar com os irmãos também, porque eu quero aprender muito mais. Viu? Seja muito obrigado a todos vocês pela atenção e pelo convite. Pastor Edson, em especial. Amém. Jota? Foi mais uma reunião muito abençoadora e o tema extraordinário porque falamos do amor e quando nós falamos do amor, estamos falando do nosso Deus. E tem o Salmo 63, versículo 3, que eu deixo para todos os meus queridos irmãos, que fala assim, que o amor, o teu amor é melhor do que a vida. Por isso, os meus lábios te exaltarão. Uma boa noite e segunda-feira estaremos juntos. E como você nos desafiou, Gervásio, a teoria tem que ter a resposta na prática. Que Deus abençoe a todos. Pastor Oscar? Quero agradecer por hoje, e realmente o ensinamento foi... Professores, vocês puxaram a orelha hoje. Professores, vocês vieram afiadinho. O Cláudio veio lá de Minas, né, Cláudio? Vale do Jequitinhonha. Isso. Vem de lá, vem com o diploma na mão, falou, está aqui, ó. Né? O Silvio, então, tinha um time de futebol, ele foi na retaguarda, quando chegou e pá. Entendeu? Então, isso é muito importante para o nosso grupo, o crescimento. Né? Nós estamos verdadeiramente aprendendo a cada reunião. Eu espero em Deus que não haja desânimo da parte de alguns. Pelo contrário, que a gente possa trazer mais alguém para acrescentar e para nos ensinar um pouco mais com essa expressividade de amor e com liberdade também de poder colocar o que você entende, que você aprendeu no seu dia a dia, na sua vida. É muito importante que a gente cresça em unidade, em comunidade. Amém? Deus abençoe vocês. Amém. Ademir? Ó, irmãos, nunca é tarde para aprender a amar. Hoje eu tive essa experiência com os irmãos aí. Muito gratificante. Que o Senhor nos abençoe, cada um de nós, e que a próxima reunião seja melhor que essa, em nome de Jesus. Amém. O Silvio vai orar aí para Deus encher o nosso coração de amor, de graça. Antes a minha palavra do Silvio. Vai lá. Não falei ainda. Olha reclamando aí. Fala antes e depois você termina com a oração, Silvio, meu irmão.
Cristo. Ó, eu quero deixar o que Jesus Cristo disse no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é este: ame-se uns aos outros como eu vos amei. Amém. Amém. Que assim seja. Glória a Deus. O detalhe, o Barreiro, quinta-feira, a partir das 8h15, temos nosso grupo de oração. Pode estar convidado, o Silvio está convidado, nós já sabemos nosso grupo de oração. Tem que ter amor para orar, meu irmão? Hein? Tem que ter amor para orar? Como é que é o negócio? Como é que Vamos funciona? orar, então? Olha, o Silvio falou que tem que ter amor para orar. Tá bom. O copo só transborda aquilo que está no seu interior. Amém. Né? Pai, Fique à vontade. Pai Santo, nós te louvamos, te agradecemos por esse momento especial em que homens que foram salvos pelo teu sangue, foram Aleluia. comprados por ti, Aleluia. Amém. eles se reúnem para meditar e falar da tua palavra. Amém. Que a tua graça, que a tua bênção continue sobre a vida de cada um, Pai. Que teu Aleluia. amor, primeiro a fé se manifestou, agora o amor e a Aleluia. esperança seja transbordante no coração de cada um de nós. Que assim seja, Que a Pai. tua bênção, Senhor, seja expansiva às nossas famílias. E Amém. nesse momento de importância para o nosso país, para o teu povo, a tua igreja na terra, Pai. Amém. Eles sejam também abençoados, não só nós Amém. aqui, irmãos Amém. que estão presos nos países comunistas, na Coreia do Norte, na China, É verdade. na Ásia, na África, nos países muçulmanos, sejam alcançados também. Amém. Eles tenham essa oportunidade, Pai, de poder Em nome de Jesus. se reunir e comentar acerca da tua palavra. Amém. Amém. Nós queremos encerrar com gratidão Obrigado, Amém. Senhor. Obrigado. cada um dos teus filhos, em nome Toda de Jesus. glória a ti, Senhor. Amém. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja. Shalom a Deus todos. abençoe, irmão Silvio. Desculpe, Até uma próxima. Em nome de Jesus. desculpe minha intromissão e falta de Que bom isso, meu irmão? senso. Imagina, irmão Silvio. De forma nenhuma. Você enriqueceu aqui o nossa reunião. Aqui, O nossa Josué tinha que falar para você. Eu pensei que o Jota havia me... Bom, o Edson me conhece há muito tempo, conhece menos, né? Mas o Jota não me apresentou, infelizmente. Agora Não me o irmão apresentou Silvio. nem o Edson, mas Irmão tudo bem. Silvio, o Isso, Jota tá para montar um isso grupo são de... falhas do onde amor. ele vai ser o coordenador. Você sabe aquela história? Posso contar uma história antes de encerrar? Uma história? Claro. Posso ou não? Pode. Pode, à vontade. Pode. Muito bem.